Olá, amigos do Fraternidade. Hoje o nosso vídeo será sobre a parábola dos primeiros lugares. Antes de nós começarmos a refletir sobre o tema de hoje, convido a todos a se recolherem intimamente, elevando o pensamento ao Pai, a fim de nos harmonizarmos, entrarmos em sintonia com o plano maior da vida, pedindo que o nosso entendimento se amplie, que nossa capacidade de compreensão se dilate, para aproveitarmos esses instantes, para nos fortalecermos com as lições do Evangelho, a fim de nos posicionarmos diante da vida com mais esperança, com mais otimismo, com a certeza que estamos sempre amparados. Que assim seja. Bom, meus amigos, essa parábola dos primeiros lugares está relatada pelo evangelista Lucas, no capítulo 14, nos versículos de 7 a 14. Foi o único evangelista que retratou essa passagem. Nela, Jesus vai nos contar a história de um casamento em que as pessoas vão procurar se acomodar nos melhores lugares, como nós fazemos hoje em dia mesmo, não é? Quando depois da cerimônia de casamento, nós vamos lá para a festa, cada um rapidinho para pegar os melhores lugares, as melhores posições. E Jesus vai começar como que dando uma aula de boas maneiras para a gente, mas na realidade vai trazer um significado muito mais profundo para a nossa vida, para a nossa experiência. Como sempre, com a parábola, ele nos faz refletir e nos incentiva a analisar esse simbolismo da história, a fim de que nós possamos nos identificar e tirar os resultados morais da história, que nos ajudam então a buscarmos a nossa própria melhoria, a nossa transformação. O evangelista nos conta então que Jesus, observando como escolhiam os primeiros reclinatórios, contava para os convidados uma parábola, dizendo-lhes: quando fores convidados por alguém para as bodas, para um casamento, não te reclines no primeiro reclinatório, para não suceder que, tendo sido convidado por ele uma pessoa mais estimada que tu, vindo aquele que convidou a ti e a ele te diga: dá o lugar para este, e então com vergonha voltes a ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar, para que quando vier aquele que te convidou te diga: amigo, sobe mais para cima. Então será uma glória para ti diante de todos os comensais, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Muito bem, essa história ela se desenrola em que contexto, né? Qual a situação que levou Jesus a contar então essa parábola? Jesus havia sido, se tratava de um sábado, que é um dia especial para os judeus, e que depois da sinagoga, das discussões na sinagoga, Jesus havia sido convidado então pelo anfitrião, que é um dos fariseus mais importantes ali da comunidade, para a ceia, né? Então, apesar de ser um aparente convite gentil, amoroso, a gente já percebe pelos versículos que precedem aqui a parábola que os fariseus tinham uma segunda intenção, de ver a postura de Jesus diante de algumas questões, a fim de testá-lo, para que ele pudesse cair, ocorrer em algum erro, em alguma falha da qual eles pudessem acusá-lo, né? Os fariseus eram conhecidos
e várias vezes foram chamados de hipócritas pelo próprio Jesus, dado a rigidez deles no cumprimento das leis mosaicas e por não viverem aquilo que eles pregavam, né? Eram conhecidos pela sua opulência, da sua roupagem, da sua pompa e circunstância, mas que eles na realidade não viviam aquilo que pregavam. E então essa festa que Jesus é convidado já havia precedido também discussões a respeito de que se era lícito ou não curar no sábado, porque Jesus havia curado um doente, não é? E teve todo aquele processo de discussão de que se podia não realizar curas aos sábados, porque o sábado era consagrado ao recolhimento e eles não faziam nada, né, no sábado, né, de acordo com as leis mosaicas. Então, esse já é um contexto, o clima em que Jesus então levado então para essa ceia, e lá onde ocorre no ambiente da ceia existe uma organização, né? Eles costumavam comer reclinados, né? Semi-deitados assim num divã, em frente a uma mesa retangular baixa, em que sempre a pessoa mais importante era posicionada no centro da mesa, e o seu lado esquerdo a segunda pessoa mais importante, do lado direito a terceira pessoa mais importante, e assim ao longo do seu lado direito e esquerdo as pessoas gradativamente de menos importância iam se acomodando. Não é? De forma que se você entrasse no salão você já tinha uma visão assim panorâmica da hierarquia social, né, do grau de importância das pessoas que estavam ali na ceia, né? E essa parábola fica evidente que Jesus vem nos trazer um convite, não é? À humildade, né? Ressaltando essa como uma virtude essencial para a nossa felicidade, para a nossa perfeição. E ele observando que as pessoas como que fossem se apropriando dos lugares, né, das pessoas que talvez mais importantes, que teriam uma consideração maior pelo anfitrião, ele conta então esta parábola. Jesus já havia feito outras vezes, né, referência à humildade no seu evangelho, como no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, ele já nos relatou, né, que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, nos falando então da humildade como condição básica, não é, para nós alcançarmos a perfeição, para alcançarmos a felicidade, não é, para nós estarmos alinhados com as leis divinas. Não é? Pobre de espírito, humildade, ainda é muitas vezes confundido até na atualidade, né, com pobreza, com submissão, com inferioridade, e não é nada disso, né? A ideia de humildade é uma postura íntima, né, de modéstia, de simplicidade que Jesus comparou com as crianças, né? Que nós deveríamos nos comparar à simplicidade das crianças, né? Porque delas é o reino dos céus, quer dizer, da humildade faz parte das conquistas espirituais para nós avançarmos então na escala evolutiva. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos no capítulo 7, item 6, nós encontramos o convite que nós não devemos exaltar as nossas possíveis qualidades, não é? E muitas vezes nós nos respaldamos no convencionalismo,
nos títulos acadêmicos, na posição social, como forma de conquistas, mas na realidade isso tudo pode ser transitório e artificial. Nós vamos ver vários relatos, não é, no Evangelho e na literatura espírita que nos mostram que nem sempre as nossas conquistas materiais, os nossos títulos garantem realmente na espiritualidade o retrato das nossas conquistas espirituais. Não é? No céu e inferno nós encontramos o relato de monarcas que desencarnaram e ficaram surpreendidos ao verem, encontrarem servos numa condição espiritual muito superior à sua. O próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, ele, depois de recuperado, depois do processo de adaptação na espiritualidade com a sua desencarnação, ele pleiteia trabalhar como médico em nosso lar, não é? E o ministro desaconselha e não pode atendê-lo nessa demanda por dizer que ele tinha trabalhado como médico, mas ele ainda não tinha aprendido a servir, não é? Ele precisaria conquistar esses valores de humildade, né? Com o trabalho na medicina, no cuidado com os outros. Ele deveria aprender a servir, deveria aprender a virtude da humildade para poder, então, trabalhar realmente servindo. O nosso Frederico Figner nos vem contar da sua experiência depois da sua desencarnação, no livro Voltei, em que ele usa o pseudônimo de Irmão Jacó, em que ele, tendo sido aqui na Terra presidente da federação, tendo sido responsável pela criação do parque editorial da FEB, né, com a publicação de vários livros do Chico, homem de brilhante inteligência, de realizações no progresso geral aqui no Brasil, e ao desencarnar ele se viu surpreendido, não é? Que ele não tinha uma luz própria irradiando de si, enquanto ele via outras pessoas de religiões, pessoas mais simples e com uma luminosidade que ele não alcançava ainda, não é? E mostrando, dando testemunho, não é? Que ele precisava não só dessas realizações materiais, mas teria que ter uma mudança interior que atestasse realmente as conquistas, não é? do seu espírito. Então, assim, na espiritualidade, nós vamos ser valorizados por aquilo que nós realmente somos, não pelos nossos títulos acadêmicos, pela riqueza, pelas posses materiais, o que vai nos servir, não é? de sustentação, que ateste a nossa superioridade, vamos dizer assim, são as nossas conquistas em termos de virtudes, né? Em termos de moralidade. Então, o superior é aquele que realmente está alinhado com as leis divinas, está alinhado com essas virtudes, como a humildade como uma virtude essencial. Não é? E que nós não vamos alcançar essa posição de superiores, né? Nesse banquete em que todos nós somos convidados, porque o banquete simboliza a união da criatura com o Criador, simboliza a nossa identificação com as leis divinas, simboliza a conquista da felicidade, da perfeição. E nós só vamos conquistar essa posição de destaque real, verdadeira, não artificial, não é? Através das experiências, das provas que nós encontramos no dia a dia e conquistamos com muito suor, não é? Essa capacidade, então, de ser humilde, né? Ser humilde no sentido de simplicidade, de generosidade, que nos ateste, então, essa virtude, né? Como outras qualidades correlatas, né? Como a prudência, a distinção, a gentileza, a modéstia, né?
ser a pessoa sóbria. Então são qualidades então da pessoa que conquistou a virtude da humildade, não é? Jesus dá também as orientações ao anfitrião, né? Na sequência dos versículos 12 e 13, ele dá a orientação também de boas maneiras, como ele deu para os convidados, e procurando logo o primeiro lugar, porque você pode não ter realmente ser digno daquela posição. Ele também dá o conselho para o anfitrião, dizendo que quando, no versículo 12 e 13, quando você der uma festa, quando preparares uma recepção, convida os pobres, os mutilados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como recompensar-te, pois será recompensado na ressurreição dos justos. Então, ele está também convidando o anfitrião ao exercício da humildade, porque ao convidarmos aqueles que não têm como nos retribuir, nós estamos fazendo isso sem interesse, né? Porque muitas vezes a gente convida alguém para alguma coisa, mas pensa com segundas intenções, depois de receber um outro convite, receber uma consideração especial. Então, ao convidarmos quem não tem as condições de retribuir, nós estamos exercitando também a nossa humildade. Então, nós vamos entendendo nessa parábola que a humildade é que faz um contraponto contra também dos defeitos que nós devemos combater, que é o orgulho, não é? O orgulhoso é aquele que tem o eu hipertrofiado, né? Que ele é o melhor, os seus são os melhores, né? Que ele é digno de um reconhecimento especial, que tem um ar de superioridade em relação a tudo e a todos. É interessante algumas colocações da Hernance Dufour, no livro Mereça Ser Feliz, que o orgulho ele tem várias manifestações, não é? E essas manifestações devem ser trabalhadas e convertidas, né? Transformadas, para que nós possamos adquirir a virtude da humildade. E ela nos fala assim, várias então reflexos, manifestações do orgulho. E ela diz assim: o melindre é o orgulho na mágoa. Tivemos a coragem de ser criticados, não é? Então, nós nos ferimos com as críticas, não é? Então, o melindre é uma forma de orgulho. A pretensão é o orgulho nas aspirações. Aprendamos a contentar com a alegria de trabalhar sem expectativas pessoais. Quer dizer, nós devemos servir sem segundas intenções de sermos beneficiados, né? Presunção é o orgulho no saber. Tomemos por divisa que toda opinião deve ser escutada com o desejo de aprender. Não devemos nos libertar de achar que a nossa opinião é sempre a que vale, né? Que nós é que estamos sempre certos. O preconceito é o orgulho nas concepções. Habituemos a manter análises imparciais e inflexíveis, não é? Então, nós temos o orgulho, não é? E de pré-conceber as coisas, né? A indiferença é o orgulho na sensibilidade. Adotemos a aceitação e respeito em todas as ocasiões de êxitos e insucessos alheios. Então, a indiferença é nosso orgulho de acharmos que nós somos mais e colocamos os outros à parte. O desprezo é o orgulho no entendimento. Acostumemos a pensar que para Deus tudo tem valor, mesmo que por agora não o compreendamos, né? Então, entender
não é, que tudo na natureza tem o seu valor. O personalismo é o orgulho centrado no eu. Eduquemos a abnegação nas atitudes. Então, o tratamento, né, do orgulho é nós exercitarmos a prática da caridade, né? Com o exercício de doação, nós vamos aprendendo a servir, nós estamos conquistando, então, essa virtude da humildade. A vaidade é o orgulho do que se imagina ser, não é? Nós hiperdimensionamos o nosso valor nas coisas. A inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. Admitamos que temos esse sentimento e o enfrentemos com dignidade e humildade. Então, o nosso autoconhecimento é um passo para nos libertarmos desse defeito. A falsa modéstia é o orgulho da humildade artificial. Esforcemos pela simplicidade que vem da alma sem querer impressionar, né? Então, às vezes nós queremos, através de uma forma artificial, expressar uma posição humilde, mas na realidade é uma falsa modéstia. A prepotência é o orgulho do poder. Aprendamos o poder interior conosco mesmo, transformando a prepotência em autoridade. Então, a autoridade no sentido de autoridade moral, de nós conquistarmos, não é? Condições de sermos respeitados pelo que realmente nós somos, pelas nossas atitudes. A dissimulação é o orgulho nas aparências. Esforcemo-nos por ser quem somos, sem receios, amando-nos como somos. Então, a expressão da nossa realidade interior vai demonstrar, não é, que nós estamos enfrentando o que reconhecendo as nossas fragilidades, mas com o propósito de nos melhorarmos, né? Não dissimular as nossas posturas, sermos pessoas francas, pessoas simples, claras, objetivas, sabendo que nós temos todos vários defeitos, mas que estamos buscando a nossa transformação. E ela conclui, não é, que a transformação para uma pessoa humilde é nós tirarmos essas capas que nós cobrimos a nós mesmos, né, com o rótulo do orgulho e das aparências, que nós devemos tirar essas capas, não é, para nós mostrarmos então a conquista dessa virtude que Jesus veio nos convidar a vivenciar nesta parábola. Essa é a mensagem de hoje. Um bom domingo a todos, um grande abraço, até a próxima.